Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos aproveitar o tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vamos falar um pouquinho. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Deus abençoe a todos. Estivemos em Franca nesses dias e foi dias de muita bênção, né? Deus nos abençoou com chuvas, de ensinamento, de fé de rapto, que é a chuva que nós estamos recebendo nesse dia, né? O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus abençoe a sua palavra. Poder assentar, meus irmãos. Enganados pelo conhecimento. Quando a Bíblia diz que o conhecimento, em Oséias 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, né? Eu estava pensando também naquela mensagem que o irmão Brana prega, intitulada Inspiração, né? Falando da sunamita, que ela teve a inspiração de construir aquele quarto para o profeta Eliseu, né? Foi uma inspiração. Às vezes a gente quer imitar. Inspiração não é uma imitação, né? Você foi inspirado, né? Houve uma inspiração. Em 1 Coríntios 8, versículo 1 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ciência é conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. Quer dizer, o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Voltando à escritura que nós citamos de Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. O conhecimento de quê? Eles tinham muito conhecimento antes de ir para o cativeiro da Babilônia. Eles tinham conhecimento como Deus chamou Abraão, mas tudo aquilo era história, né? Eles não tinham conhecimento do dia, da mensagem do dia, do homem que Deus estava usando no dia, que era Jeremias. Aí você lendo o livro de Jeremias, você vai ver o que o povo fizeram com Jeremias quando ele profetizou. Quando ele profetizou o seu cativeiro. Então, eles foram destruídos porque faltou conhecimento da mensagem do dia, da mensagem da hora. Eles não tinham inspiração da mensagem da hora, eles tinham inspiração da história. Eles estavam sempre lembrando do profeta do passado, como Moisés, Elias. Não estava vendo Deus trabalhando em Jeremias. Aí vem o profeta Oséias e diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias 4. Temos Oséias 4, versículo 1 também, que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Verso 6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O conhecimento de Deus, ele não está se referindo à história, porque às vezes nós conhecemos a história da Bíblia, né? Mas o problema é que nós não podemos ver Deus trabalhando naquele dia, com aquela escritura
daquele dia. Jesus levou o povo a ver a escritura do dia. Ele disse: Abraão alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou. Jesus não entrou na escritura de nenhum mensageiro, porque aquela escritura não estava se cumprindo nele. Isaías 61 estava se cumprindo nele, Isaías 53, Salmo 22. Eram mais de 600 promessas se cumprindo no Calvário. Agora, a serpente tinha conhecimento, e Adão e Eva foram enganados pelo conhecimento. Agora, veja, a serpente tinha muito conhecimento, né, daquilo que Deus tinha falado com Adão e Eva. E, através do conhecimento, veja, faltou revelação em Eva e em Adão. Porque se eles tivessem revelação, não teriam sido enganados pelo conhecimento. Porque a serpente citou a Escritura. A serpente citou o parágrafo, mas como Eva não tinha revelação, quando ela passou a mensagem para Adão, Adão também não tinha revelação. Aí veio a queda. Veio a queda porque eles não tinham revelação da mensagem que eles tinham recebido. Nós recebemos a mensagem de Deus, mas se nós não tivermos revelação dela, seremos enganados com a mensagem. Na mensagem, o pastor do Redil, 153, eu até citei domingo de manhã, e disse que não ia dar o parágrafo para o pessoal procurar a mensagem, né? Mas já uma irmã me ligou, pediu o parágrafo, eu enviei, e o pastor Sinival foi feliz também, nos passou outros parágrafos, como da mensagem Investimento sobre este assunto. Olha que o profeta fala sobre conhecer. Conhecer a ele é ter vida. Não conhecer seu catecismo, isso não é vida. Não conhecer a doxologia, prece ou cântico, cujo fim é glorificar a Deus, não conhecer os credos apostólicos, isso não é vida. Conhecer a Bíblia não é vida. Aí você vê alguém que conhece a Bíblia de capa a capa, não é vida. Tem pessoas que conhecem, cita a escritura da Bíblia e depois vai tomar uma cerveja, vai fumar um cigarro. Pessoas que conhecem, que lê, conseguem memorizar a escritura, mas eles não têm vida. Conhecer a Bíblia não é vida. Embora seja muito bom conhecer a Bíblia, mas não é vida. Mas conhecê-lo é vida. Você tem que conhecer a Ele. E o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 14 de São João 1, o Verbo se fez carne. Nós temos que ver Deus em carne. Deus manifestado em carne. Jesus mesmo disse, como Deus manifestou naquela carne do Filho de Deus, ele disse que ele estaria em nós, que ele enviaria a promessa do Pai. Eu estarei em vós, vós em mim. Quer dizer, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, Deus está encarnado em você. Deus está realmente em plenitude, tomando conta da sua vida, te dando uma transformação, né? Então, é somente aqueles que, quando o entardecer começa e o sol de nossas vidas começa a se pôr, eu quero ouvir além da montanha o que faz separação entre mim e a glória. Eu quero ouvir a voz do pastor chamando e dizendo: irmão Brana, tudo já foi consumado, meu bom e fiel servo, e eu creio que para todos vocês é da mesma maneira. Veja, eu conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. O profeta vai mais profundo, né? Ele vai mais profundo do que isto. Investimento
71. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certos e ainda não obtemos a vida eterna. Não era para conhecer a palavra. Alguns são teólogos e estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. Olha aí. Lá no Jardim do Éden, o Éden terreno, vegetal, não o Éden das pedras preciosas. Ele esteve no Éden das pedras preciosas, até que se encontrou iniquidade dele, ele foi lançado à terra, e na terra ele encarna na serpente, entra nela, e através do conhecimento, ele engana o casal. Ele engana primeiro a igreja. E a igreja leva Adão a ser expulso do jardim. Então ele disse: Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. Veja bem que ele enganou a igreja primitiva, ali no concílio de Nicéia, apenas com uma escritura. Você vê que ele sempre usou uma escritura. Ele usou o Salmo 91 para Jesus, ele usou Mateus 28, 19 para a igreja primitiva no concílio de Nicéia, e enganou a eles com uma escritura. Você vê que a igreja estava tão distante que não lembrou que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seria decidida. Então a Bíblia diz: conhecê-lo é vida, não conhecer a palavra, conhecer a mensagem. Tem pessoas que conhecem a mensagem, está esperando que o irmão Brana retorne para poder revelar o 7º selo, para revelar a visão da tenda, 7 trovões, novo nome, quando as coisas estão tão claras. É porque eles tiveram conhecimento, mas a inspiração não entrou dentro do seu conhecimento. A inspiração divina do batismo do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe aquela inspiração, você recebe aquela revelação da mensagem do dia, não da história, porque a história está no passado. Ele diz para Pedro: não foi carne e sangue quem te revelou, nenhum seminário te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Foi uma revelação, não foi um conhecimento. Porque aqueles sacerdotes tinham mais conhecimento do que aqueles apóstolos. Eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam os profetas, as leis, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias que falavam do Messias. Só que Deus tinha saído da letra. Veja só, Deus tinha saído da letra, estava na carne. Tinha sido gerado um corpo no ventre de Maria. Deus não estava mais naqueles pergaminhos. Veja só, Deus não estava mais naqueles pergaminhos. Disse o irmão Brana, até Satanás chegar e dizer para aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens: olha, o Messias tem que vir porque está escrito. Mas esse não é o homem. Essa tática é velha de Satanás, ainda continua enganando. Então ele disse: conhecê-lo é vida, não conhecer a palavra. Eu estou lendo a mensagem, porque nos dias do irmão Brano o povo conhecia a palavra, conhecia as Escrituras. Irmão Brana não tinha instrução que tinha aqueles grandes homens, que tinham faculdade, eram teólogos, mas o irmão Brana conhecia Jesus Cristo. A diferença estava que o irmão Brana conhecia ele. Pensa bem como ficou os ouvidos daqueles teólogos nos dias do irmão Brana, quando o irmão Brana disse que um anjo lhe visitou. E o anjo era de cor morena, quando eles esperavam um Deus loiro, olhos azuis, como pintou a Igreja Católica Romana, os alemães. E o irmão Brana vem e diz: olha, ele era moreno.
seus cabelos pretos. E o que é que os teólogos disseram dele? Isso é o diabo. Agora, o irmão Brana disse que ele encontrou com ele, e ele citou as escrituras para ele. Qual a escritura? A escritura do dia. E ele disse, olha, você não viu que quando Jesus veio, foi a mesma coisa naqueles dias? Aqueles sacerdotes, aqueles escribas, disseram que ele era Beelzebu, quando o próprio demônio dizia que ele era filho de Deus. Agora você conhece um lado da Escritura e não conhece o outro lado dela. Conhecê-lo é vida. Satanás também crê e treme. Mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição. Esse é o novo nascimento, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. A igreja tem que chegar a esse clima espiritual, ela tem que chegar a esse nascimento. Porque ela vai só encher-se de conhecimento. Ela vai conhecer que o Cordeiro saiu do trono, ela vai conhecer que o novo nome é Brana, ela vai conhecer sobre a visão da tenda, ela vai citar os parágrafos de os ungidos dos últimos dias, 262. Ela vai começar a conhecer, carta áudio 28, que BRANHM é perfeito e perfeição, só conhecimento. Aí vão ser enganados através do conhecimento. Não foram enganados eles através da nuvem. Primeiro pregaram que era a vinda, depois pregaram que eram anjos. E não estão eles confusos? A Bíblia diz que a segunda vinda os confunde. Conhecimento é bom. Se tem alguém que começa a citar as Escrituras para você, citar os parágrafos de mensagem, e a vida? Aquela mensagem nunca produziu vida. É como disse o irmão Brana, aqueles ovos, a galinha ficou ali 21 dias, não descascou nenhum, ficou 30 dias. Se você não tirar ela dali, ela vai morrer, porque ela não vai comer, ela está esperando os pintinhos saírem. Só que ela nunca entrou em contato com o galo para botar aqueles ovos. Aqueles ovos não têm vida. Servia para comer, para alimento. Mas para descascar não, porque não tinha vida, não tinha contato. Tem que haver um contato. Maria não teve contato com José, mas teve contato com Deus. Ela sabia que tinha algo dentro do seu ventre. Tinha vida ali dentro. Não era um feto morto, não. Ela tinha vida. A mulher sabe quando ela está grávida. A criança começa a mexer, começa a chutar a barriga. Essa mensagem tem que começar a chutar você, mexer com o seu ventre, mexer com a sua vida. Senão vai ser só um feto morto, um ovo choco. Você tem que ter contato com Deus cumprindo-se na mensagem do dia, na mensagem da hora. Agora ele diz, mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição, da nossa velha vida para a nova vida que vem em Cristo. Olha, isto vem através do Espírito Santo para a nova vida. Olha, tinha duas árvores no jardim, a árvore da vida, Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. Vamos ser bem claros, para não fazer muita volta. Eles podiam comer da árvore da vida? Não foi proibido mexer na árvore da vida. Foi proibido depois que eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas estavam no jardim.
Veja que Eva desprezou a árvore da vida, desprezou a vida. Veja que hoje nós somos convidados a comer o livrinho. O livrinho é a árvore da vida. O povo não quer o livrinho. Eles querem a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito conhecimento, é muita reunião, muito estudo. Hoje não é por estudo, nunca foi. É através da revelação. E a revelação é o novo nascimento. Você sabe que tem algo dentro de você. A mulher, a igreja é uma mulher. Ela sabe que está grávida dessa mensagem. Ela sente isso mexer dentro dela. Agora, não importa o que dizem. O profeta disse que chamaram o mestre de Belzebu. Parágrafo 173. O Deus dessa era maligna. E se eles chamaram o mestre da casa de Belzebu, quanto mais eles chamarão os discípulos, vê? Então não se assuste, meus irmãos, com o que dizem aí fora. O que somos. Eu estava pensando, quando a igreja perde a Deus, a revelação, ela prospera. Ela prospera, ela começa a prosperar demais. Ela começa a construir grandes edifícios. Porque ela está prosperando, vai investir aquele dinheiro aonde? Porque Deus não está mais ali. Deus não está mais trabalhando. Aconteceu com a igreja primitiva. Quando Deus saiu, eles prosperaram, eles então se uniram à política. Constantino lhes devolveu os prédios. Nós vemos na mensagem hoje como tem prosperado o povo. Você pensa que eles vão dar ouvido a uma mensagem desta? De Apocalipse 10, 8 a 11? Não, eles dizem, olha como Deus tem nos abençoado. Aí vem o engano da prosperidade. O profeta disse que a prosperidade também te engana. Aí você é enganado. Quando você vê o pobre Jó sem nada, e os seus amigos com tudo, mas não sabia que Deus estava trabalhando através de Jó. A única maneira de Deus trabalhar com o seu servo Jó era tirando tudo dele. Deus, a forma dele trabalhar conosco é tirando tudo de nós, todo o orgulho, todo o conhecimento. Porque agora já não é conhecimento, é a revelação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz o profeta. Se der, eu entro naquele parágrafo ali. Na mensagem sede, parágrafo 151, ele disse assim: ele edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Não por conhecimento. Tu não aprendeste isso por livros. Tu não aprendeste isso unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isto dando gritos. Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aí está, essa é a coisa que queremos procurar, satisfazer essa sede com isso. Muito bem, nós constatamos que devemos. 152, conhecimento? O irmão Brana interroga, oh, que coisa, conhecimento é uma grande coisa, nós nos enchemos. E hoje estamos cheios disso. Nós estamos cheios de conhecimento. Para quê? Para debater. Porque esse conhecimento que o homem tem hoje está gerando incredulidade. Porque você mostra um parágrafo, ele mostra outro. O profeta diz, Satanás é um grande sofista. Você nunca vai ganhar dele com jogo de palavras, porque ele conhece a Bíblia, melhor do que qualquer um de nós. Mas veja, conhecimento.
Como eu estava dizendo outro dia, falando sobre esse assunto de conhecimento, havia um homem de pé do lado de fora que estava conversando com um amigo meu ali de pé e disse: se um homem não acredita em instrução, por que ele lê a Bíblia? Eu pensei, bem, se não entender o que o Senhor Jesus disse, como vão entender um sujeito sem instrução como eu, o que eu digo? Eles nem sequer podiam entendê-lo, simples como ele era. Deus na simplicidade. Deus na simplicidade lá atrás, Deus na simplicidade através dos mensageiros, Deus na simplicidade através de Brana, Deus na simplicidade através de João. Apocalipse 10, que João é um ministério. Não está se referindo a um homem que você vai ter que se sujeitar a ele. É um ministério que Deus colocou num homem. Como Deus colocou o ministério em Brana, o ministério do sétimo anjo, o ministério da esposa. Aí você sabe por que João? Eu pensei, bem, e ele disse um dia: se não comedes o corpo, o sangue, bebedes o sangue e comedes o corpo do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isto, ele seguiu em frente, isso mesmo, estão vendo? A coisa que Deus não explica. Ele jogou e deixou o povo com aquilo, e aquilo levou o povo a se perder. Levou o povo a clamar: crucifica-o. E depois, na mesa da ceia, Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Olha, por que ele não explicou para a igreja, deixou para falar com o ministério, com os 12 que estavam ali? Judas estava pensando no dinheiro, ele nem lembrava da pregação. Ele comeu e saiu para entregar a Jesus. Olha, conhecimento, vocês sabem, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Vocês gravem bem isto. O evangelho de Satanás é o conhecimento. Agora, se você não tem a revelação da Escritura do dia, você se perde. Você leva o seu povo à perdição. Porque você vai trazer o seu povo a uma luz de ontem. Você vai trazer o seu povo a comer um alimento de ontem, já estragado. Porque você pensa que através do conhecimento você vai colocar eles na fé de rapto. Você está enganado. Ele o pregou no jardim do Éden para Eva, e ela foi enganada pelo seu evangelho de conhecimento. 99% ele citou para ela de escritura, de conhecimento de Deus. Aí depois ele colocou o seu veneno ali. Mas naquele momento que ela já estava embriagada pelo vinho velho. É que o vinho velho, um dia ele foi novo. E Jesus disse: quem bebe o velho não quer o novo. É igual o povo pentecostal. Quando essa mensagem chegou, não foi fácil para eles deixarem o seu movimento pentecostal de dons. Até hoje, muitos da mensagem, mesmo pastores, ainda têm aquela bagagem pentecostal. Aí você ouve hoje alguém chegar e dizer: nós estamos aqui trazendo a mensagem precursora da segunda vinda. Enganado pelo conhecimento. A vinda já aconteceu. Em 28 de fevereiro de 1963, ele veio como filho do homem para poder revelar a sua palavra. Mas o povo ainda está trazendo a mensagem precursora, chamando o povo para esperar algo que já aconteceu. As igrejas estão enchendo porque todos querem batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia, lava-pés. Deus enviou um profeta para trazer essa mensagem. Aí depois eles botam um veneno ali. Aí morre tudo. Agora, e tem poluído a raça humana inteira com ele. É exatamente isso mesmo. Eles tomaram programas educacionais, colocaram-nos na igreja. Isso é bom.
lá fora, mas não na palavra de Deus. Não, Senhor. Não se conhece a Deus por instrução. Não se conhece a Deus por saber, aprendendo matemática, pronunciando grandes palavras. Agora, Deus, desde o princípio, Ele se manifestou lá em um corpo teofânico. Apareceu a Abraão, a Moisés, mas quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele passou a aparecer não num corpo teofânico. Você não vê ele mais num corpo teofânico, mas num corpo de carne. E hoje ele encarnou-se em Apocalipse 10, 8 a 11. É Deus ali. Você pode ver que é Deus. Porque é a única luz. Se tem uma luz no meio da escuridão, todos vão enxergar aquela luz. Ou para tirar pedra. Aquela árvore que tem fruto, você vai encontrar paus ali debaixo, porque eles atiram os paus, as pedras na árvore que tem fruto. Então, aquela luz, aquele farol, todos estão olhando aquele farol. Por que olham aquele farol? Porque é uma luz maior, é diferente. Então, Deus hoje ele está em carne, como disse aqui. Jesus disse, estarei em vós. Então não vamos nos deixar ser enganados por conhecimento. Mas nós agradecemos que Deus inspirou, te deu o Espírito Santo. Porque se Ele não te der o Espírito Santo, você vai se perder com o conhecimento. Se Ele não te der o Espírito Santo, você se perde com o conhecimento. Porque você vai entrar no arrazoamento, como eu preguei aqui. Você vai ter as suas razões. Aí já não é Deus. O Espírito Santo não conseguiu descer na alma, naquele terceiro compartimento, para batizar aquela alma. Agora, quando Deus batiza ali, aí Ele domina a segunda esfera. Ele domina o homem espírito, Ele domina as minhas razões, os meus arrazoamentos, a minha memória, os meus afetos. Quando Ele domina ali, Ele domina o corpo. Então nós temos que buscar de Deus a cada dia, estar cheio do Espírito Santo. A revelação da mensagem. É bom conhecer. Mas o iletrado, ele não tem conhecimento. Ele apenas ouve. Como alguém disse, pastor, eu não sei ler. Tem que esperar alguém para ler para mim essas escrituras, essa mensagem. Eu muito queria saber ler, mas eu creio na mensagem. Então a pessoa apenas ouviu a mensagem, ela creu. A fé vem pelo ouvir, então nasceu. É como aquele ovo. Aquele ovo ali foi galado. Chega no 21º dia, o pintinho sai para fora. O pintainho da águia sai para fora. Ele vem à vida. Mas se nunca teve contato com a ave macho, nunca vai vir à vida. O Espírito Santo é a ave macho. Que a igreja nesse dia tem que estar em contato. Quando você ouve que alguém escandalizou, alguém saiu, alguém fala mal, é que ele nunca teve contato com o Espírito Santo. Ele teve apenas conhecimento da mensagem, soube que era verdade. Diz o profeta, Satanás também sabe que é a verdade. Ele conhece melhor do que qualquer um de nós. Vamos ficar de pé? Ele conhece, mas ele não tem revelação. Ele não segura esta palavra. Porque Satanás não é eterno. O Espírito Santo é eterno. Sua alma é eterna. Como você sabe disso? Como eu sei disso? Eu creio apenas.
Eu somente creio. O irmão Brana disse, se ele me mandasse para o inferno, eu ia amando a ele. De tanto que eu amo. É como Jacó, eu só te deixarei quando me abençoares. Ele agarrou o anjo. Que a igreja tem que agarrar o anjo hoje. A igreja do dia do irmão Brana agarrou no anjo Brana. Hoje você agarra-se no anjo João. Porque ele teve a inspiração. Veja que foi uma inspiração. Nós lemos o Cordeiro saiu do trono, mas não tinha inspiração. Nós lemos P-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição, mas sem inspiração. Nós lemos que Brana, cada mensageiro era um selo. Brana era o 7º selo, mas sem a inspiração. Oh, que maravilha ter a inspiração. De repente você lê com inspiração. Hoje você lê a mensagem com a inspiração. E o que você vê? Apocalipse 10, 8 a 11. Nos dias do irmão Brana, eles viam Apocalipse 10, 1 a 7. A inspiração lhe levava a ver aquilo ali, porque a escritura daquele dia. Hoje, a inspiração nos leva a ver Apocalipse 10, 8 a 11. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa os meus irmãos, minhas irmãs em toda parte. Deles a inspiração, o batismo do Espírito Santo, a cura divina, a libertação, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelos pedidos. Muitos irmãos nos acompanhando, muitos pedidos de oração também. Vamos deixar citar os nomes depois. Vamos orar por Marina Lopes Nunes. Peço oração por minha irmã Sônia Mara Ribeiro Lopes. Libertação também por mim e minha família. Paulo Tubia, peço oração porque estou de cama, com gripe e dor de cabeça. Cauê e Ana Paula Mendes. Oração por minha família. Juliana Porto Chave. Oração por mim, por Augusto, Luísa, Larissa, Lívia, Joel e Josiana, Júlio César e família. Márcio Escopel, oração por Vilso Escopel e família. João Marcos Brana, oração por minha família. João Marcos, Gislaine, Caleb, Josué, Micaías e Sara Giovana. Roseni Rosa, oração por Doraci, Bertolina, Ismaí, Adriele e Mauro. Amanhã eu estarei no culto aí em Santa Maria do Eval. Valdecira e Jonas, Mário, Stefan, Sueli, Rafa, Sotelo. Também para meu pai João Walter e a mãe Altair da Silveira, Josué, Gisele, Felipe, Moacir Gomes Dias, Joel e Letícia, Larissa, Igor, Rutiele, Felipe, Isadora, Leandro, Josiana Caffi, Gabriela, Helena, Giovanni Dete, Fernando Sá e Bruna Pagani. Pai Celestial, eu coloco todos eles diante de Ti e as suas necessidades, que o Senhor conhece cada um. O Senhor dê a bênção, a cura, a libertação, a salvação, o batismo do Espírito Santo. O Senhor dê força para essas pessoas, Pai. O que eles estão pedindo nesse momento, Senhor, eu coloco as suas intercessões diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Hoje, dia 5, do 1/2021. Cláudia Feacadori Alves, Antônia Pereira, Regi Alves, Roseni Rosa, João Marcos de Canoas, Rio Grande do Sul, Joadir Oliveira, Elci Liseu Cavalheiro Rodrigues, Gease Kister, Jaque Peixoto, Elodi Borba, Dorival Paste,
Dalva Oliveira, Irã Santos, no Rio de Janeiro, em Seropédica, Marcos Digital, Marcos Gabriel, Dalila e o pequeno Davi, em Pociúncula, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmão Marcos. Um abraço aí. Estava conosco aí em Franca, né? Milton Fraga, Deus abençoe, irmão Milton. E boa viagem, Deus te dê muita saúde. Ele está em Juí, né? Vamos orar por ele, né? Vai viajar para Guaratinguetá, São Paulo. Jerusa Ramos e Derli, em Alvorada. Filomena Moura, em Minas Gerais. Josi Nascimento, Joel Dias, Leila Ferracini, Juliana Porto Chaves, Nedina Cândido de Sá, Panorama São Paulo, Vera Burato Brana, Criciúma, Santa Catarina, Flávio e Denise Borim, Campinas, São Paulo, Rosane Batista, em Castro, Paraná, Cauê e Ana Paula Mendes, em Lajeado, Juília e Carme Paiê, em Medicilândia, né, no Pará, Luz de Terezinha de Menezes, Maria Mara, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Maria Aldaci, Paulo Tobias, em Criciúma, Sueli Petri, em Ricardo, em Lajeado, Ney Ferreira e Cris, Afonso Pereira, Agenor Alves, Wesley Floriano, em Franca, São Paulo, Marina Lopes Nunes, Haroldos Cavalheiro, em São João Batista, Santa Catarina, Socorro Araújo. Deus abençoe a todos. Domingo, 5h30 da tarde, estaremos aqui. E nesse sábado vamos estar com a irmã Terezinha, ali na Jaquirana, às 5 da tarde. Vocês estão me ouvindo, bom Jesus? Eu estou esperando vocês descer até Jaquirana para reunir com os irmãos ali. Até domingo, Deus abençoe a todos.